Pai do Senhor, amados, queridos irmãos, companheiros na fé, já estamos neste canal, Cooperador Autoridade, este que é o meu canal, a minha conta. Amados, eu quero trazer a história de Abraão. Abraão, um homem que foi muito usado por Deus, porque achou graça diante dos olhos de Deus. Sendo assim, siga este canal até o fim e eu prometo orar e explicar mais conforme tu podes manter a tua fé firme em Cristo Jesus. Amados irmãos, um dia Deus, no livro de Gênesis, decidiu tirar Abraão da sua terra, terra de Uri, porque os irmãos de Abraão e seu pai viviam da iniquidade. Mas Abraão, por si próprio, adorava a Deus Todo-Poderoso. Então Deus mandou um anjo ir até Abraão e dizer: Abraão, levanta-se da tua terra e leva Sara, sua esposa, e vai para a terra aonde eu te mostrar. E assim Abraão fez, foi com sua esposa Sara e levou também seu sobrinho Ló, porque aí o pai de Ló já tinha falecido. Amados irmãos, é que quando Abraão chega para a terra de Canaã, aonde Deus lhe levou, por causa do pecado que sua família lá tinha na terra de Uri, e porque Deus queria concretizar o seu ministério por intermédio de Abraão, então Deus vai usando Abraão de uma forma temente. Mas só que Deus vai fechando a madre de Sara para provar a fé de Abraão. E Deus vai provando a fé de Abraão, mas mesmo assim Abraão não vai se desafastar da presença do Deus Todo-Poderoso. Sara se sentia triste e isolada porque a sua madre estava presa. Então Sara vai convidar Agar, sua esposa, a dar um filho para o seu marido e para que esse filho fosse dela um filho adotivo. E assim Sara vai fazendo com Agar e é desta forma que vai conceber Agar o menino Ismael. E quando Agar vai conceber o menino Ismael, que vai tornar-se filho de Sara adotivo, e depois de um tempo Deus vai abrindo a madre de Sara, e Sara vai dizendo para o seu marido que o seu amor não pode ser compartilhado com mais outro menino, e Abraão vai ficando triste com a sua esposa, porque Abraão amava Ismael, mas só que Deus vai aparecendo em Abraão por intermédio de um anjo e vai dizendo: Abraão, não se preocupa com seu filho Ismael nem com Agar, porque eu os levarei, mas eu cuidarei deles, eu não deixarei que eles estejam isolados nem só. Então Abraão vai ouvindo a voz de Deus e assim Sara vai concebendo o menino Isaque. E quando Isaque nasceu, Abraão já era de idade avançada, ele e sua esposa. Então aí Isaque vai crescendo na presença do Senhor e Deus vai vendo que Abraão está colocando seu coração primeiramente para o seu filho. E Deus lá no versículo 12, no capítulo 12, Deus vai provando Abraão se realmente ele ama mais a Deus ou o seu filho Isaque. Então Abraão vai levar o seu filho junto com mais dois servos e vão lá distante. E Abraão vai dizendo para os outros servos: ficam cá que eu vou com o menino e depois nós voltamos. E quando Abraão chega no lugar destinado, o seu filho vai perguntando para o seu pai: pai, o que nós viemos fazer neste sítio? E Abraão vai dizendo para o seu filho, o menino Isaque: não se preocupa, Deus proverá. Esta palavra significava que Deus vai fazer alguma coisa, porque eu vim aqui pela vontade de Deus, mas não pela minha vontade. E o seu filho Isaque, como crescia já na presença do Senhor, vai entender o seu pai, vai esperar para que Deus possa prosperar. E quando chega o motivo em que Abraão entregasse seu filho como sacrifício, o anjo do Senhor vai dizendo para Abraão: Abraão, não faça isso, não mate o teu único filho, pois tu já me provaste que tu me amas em primeiro lugar. E Deus vai mandar um animal, um jumento, e assim Abraão vai sacrificar aquele animal no lugar de Isaque. E a partir daquele momento, aquele lugar chamou-se Deus Proverá. Até os dias de hoje chama Monte Deus Proverá. Essa é a história do princípio do ministério de Abraão, queridos irmãos. E o seu sobrinho Ló, há de chegar um tempo que antes de Isaque nascer, Abraão estava ficando rico de uma maneira temente. É que quando
Abraão estava em Canaã, chega um certo tempo que Canaã passavam por fome antes de Isaac nascer. Então Abraão tinha que sair com a sua esposa Sara para ir até outro lugar para a procura de mais comida, mais alimento. É assim que Abraão e sua esposa vão chegando lá no Egito. E Abraão vai dizer lá que Sara é sua irmã, para que ele não fosse morto. Mas só que ele não mentiu de uma forma cronológica. Porque Sara era mesmo sua irmã, porque Abraão e Sara eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Então Abraão vai dizendo para o rei Abimeleque que Sara é minha irmã. E o rei gostou de Sara e o rei queria ficar com Sara. Mas só que Deus vai mandando uma visão para o rei Abimeleque para que não possa tocar em Sara nem no seu marido. E o rei vai dizendo para Abraão, quando acorda: Abraão, por que tu escondeste esse segredo de mim? E Deus queria acabar comigo por causa deste teu segredo. E Abraão responde para o rei Abimeleque que eu escondi esse segredo para que eu não fosse morto e para que eu achasse graça segundo a beleza de minha esposa aqui no Egito. E o rei vai dizendo para o seu servo e para Abraão que ninguém possa tocar em Abraão. E Deus vai dar alimentos, joias e ouro. E Abraão assim vai saindo do Egito com a sua esposa Sara. E Abraão vai chegando em um lugar em que estavam construindo uma torre alta até os céus, aqueles homens. E quando Abraão chega até aquele lugar, Abraão vai estar naquela cidade. E Abraão vai orar para Deus. E Abraão vai se inclinar diante a presença do Senhor. É que quando aqueles homens construíam a cidade até os céus, é que o Espírito Santo não quis que aqueles homens construíssem a cidade até os céus. E por esta razão, Deus modificou a linguagem. Porque quando nós não falamos a mesma linguagem, nós não conseguimos nos comunicar. E a gente não consegue transmitir aquilo que queremos transmitir na vida de outro irmão. E Abraão orou naquele lugar, em um lugar em que Abraão decidiu chamar Monte de Betel. E por esta razão aquele lugar chama-se Cidade de Betel. E Abraão vai voltando para Canaã. E quando Abraão chega para Canaã, é assim que Abraão concebe Isaac. Mas antes dele chegar para Canaã, Deus vai dizendo para Abraão: visto que seu sobrinho Ló e tu estão ficando cada vez mais ricos, para que não haja complicações nos gado, então é bom que tu se separes para Ló. E Abraão vai dizendo para Ló: escolha se tu vais para a direita ou para a esquerda. Então Ló escolheu ir para Sodoma e Abraão continuou o seu caminho. E é assim que Abraão chega para Canaã depois. Amados irmãos, é que Sodoma chegou um tempo em que o anjo do Senhor vai mostrando para Abraão, por intermédio de uma visão, que Sodoma há de ser destruído. E Abraão, por saber que o seu sobrinho Ló lá vivia, Abraão vai se compadecer com a angústia do seu sobrinho Ló, filho do seu irmão Ara. Então Abraão vai dizendo para Deus: Senhor, tenha compaixão do meu sobrinho e das pessoas inocentes que lá estão. E Deus vai dizer que vai destruir Sodoma. E Abraão vai perguntando para Deus: Senhor, será que mesmo pelas crianças que são inocentes o Senhor vai destruir? Será que mesmo pelos idosos que lá estão o Senhor vai destruir? Será que mesmo se lá houver alguém justo o Senhor vai destruir? É que Deus estava tão disposto a destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Mas Deus vai se compadecer com a angústia de Abraão pelo seu sobrinho e as pessoas inocentes que lá estão. Então Deus vai enviar um anjo para que possa falar com Ló também. E o anjo vai falar com Ló também para que possa sair daquele lugar. E Ló assim vai explicar à sua família para que pudessem sair de lá. É que Ló e sua esposa e suas duas filhas estavam tão apaixonadas por Sodoma e Gomorra. Mas só que Ló, por saber que aquela cidade ia ser destruída, então Ló decide sair daquela cidade. É que quando Ló e sua esposa e suas filhas saíam daquela cidade de Sodoma e Gomorra, é que a esposa de Ló, pela angústia, porque ela sabia que ia deixar a vida de curtir, a vida da bebedeira que lá estava, a vida da prostituição que lá se encontrava, aquilo todo o ambiente que ela gostava, e olha para trás e o Senhor faz ela virar uma nuvem de sal, queridos irmãos. E Ló e suas duas filhas vão sair de Sodoma e Gomorra. E Ló, procurando abrigo para se manter, Deus mostra a Ló
a cidade de Zoar, mas Ló não quis ir para a cidade de Zoar. Então Ló vai para outro lugar. E quando Ló chega naquele sítio, naquela cidade em que Ló estavam, eis que lá já não havia ninguém além de Ló e suas duas filhas. Então as suas filhas, como sabiam que para a família, para o povo ser multiplicado, era preciso um homem e uma mulher, então elas ficaram preocupadas com a sua geração. Elas ficaram preocupadas com os seus filhos que hão de vir. Então elas decidem embriagar o seu pai para que ele pudesse dar filhos a elas e que a geração delas pudesse continuar. Então a filha primogênita de Ló vai embriagar o seu pai e ele não vai lembrar-se de nada, e ela vai conceber um filho em que ela vai colocar o nome de Boaz, esse que é o pai dos moabitas. E a segunda filha de Ló também vai embriagar o seu pai pelo conselho da sua irmã mais velha, e o pai também não vai se lembrar de nada e vai conceber um filho que eu esqueço o meu nome, e o filho que ela concebe é o pai da geração de Amós. E é assim que é constituída a história de Ló, queridos irmãos. E é na família de Boaz também, para já ir mais à frente lá, no tempo em que Jessé nasce Davi, é que o pai de Jessé também vem da geração de Boaz, queridos irmãos. O pai de Jessé, o pai de Jessé. A mãe de... queridos irmãos, que Abraão, depois de conceber Isaac, é que Abraão já estava com idade avançada. Então Abraão vai mandar ao seu mordomo ir até a casa de Abimeleque, para ir até a casa de Betusalém, irmão de sua esposa Sara, porque Deus disse para Abraão que que na sua geração não podiam gerar filhos de mulheres cananeias. Então Abraão vai mandar o mordomo até a casa de Betusalém, para que pudesse trazer uma das filhas de Betusalém para o seu filho Isaac. Então o mordomo vai obedecer o seu senhor, que é Abraão, e ele vai chegar lá na terra em que Abraão saiu, na terra de Ur. É que o mordomo não conhecia propriamente a casa de Betusalém. Então o mordomo vai dizer assim: a mulher que falar primeiro comigo e me der água, esta será a mulher escolhida para o filho do meu senhor Abraão. Eis que antes de ele terminar de falar, Rebeca aproxima-se. E quando Rebeca aproxima-se diante do mordomo de Abraão, antes que ele terminasse de falar, Rebeca decide ajudar o mordomo de Abraão, dando água para que ele pudesse beber. Então o mordomo vai dizer: glorificado e exaltado seja o Deus de Abraão, que me mostrou a esposa para o seu filho Isaque. Então o mordomo vai perguntar para ela de onde vem, e ela vai dizendo da casa de Betusalém. E para já ser mais breve, o mordomo vai indo com Rebeca e suas irmãs à casa de Betusalém, e vai explicando a Betusalém os motivos que lhe levou a estar naquele lugar. E Betusalém vai dar a sua filha Rebeca até a mão do mordomo para levar para ser esposa do seu sobrinho Isaac. É que quando o mordomo chega com Rebeca, Isaac estava vindo do campo, e Isaac veja o mordomo e Rebeca, e é que Rebeca tapa o seu rosto com véu, por vergonha do filho de Abraão. E eis que Isaac pergunta para o mordomo quem é esta mulher, e o mordomo explica todas as causas, e depois chegam à presença de Abraão, e é assim que Rebeca tornou-se esposa de Isaac. Queridos irmãos, esta é a história de Abraão e seu filho. Para você que quer conhecer mais sobre as histórias bíblicas, segue as minhas páginas, minhas contas, meu canal no TikTok, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Cooperador Autoridade é meu nome, e o nome também das minhas páginas, e que a graça de Deus esteja com vocês. Amém.